Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar de citologia no nosso programinha chamado Conversando sobre Citologia. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter o meu primeiro convidado para o programa, que vai ser o professor Valdieri, um velho amigo, relativamente velho amigo, mas um amigo que a gente começou a ter essa amizade virtualmente, né, através da internet, e que aos poucos o conhecimento e a vontade de disseminar citologia clínica fez com que nos aproximássemos. Então, Valdieri é um excelente citologista, muita gente já conhece ele tem suas postagens nas redes sociais e é muito, mas muito minucioso com os detalhes, e isso é o importante da citologia, é isso que faz um grande citologista, né? Às vezes até dizem assim, citologista mulher é melhor do que citologista homem, porque as mulheres são mais ligadas aos detalhes do que os homens. Mas, convenhamos, isso depende de cada um, aliás, né? Melhor dizendo. E eu espero que vocês gostem. Eu dei um tema para ele e ele começou a discutir e achou interessante. E aí a gente resolveu falar sobre reparo, que é uma coisa que muita gente pergunta, é o que leva muito a falsos positivos e que com o tempo, com a evolução da citologia cervical, a gente está vendo determinadas alterações que não eram muito visíveis na literatura, não era muito discutido. Então, o sistema Bethesda já traz uma coisa, inclusive, adicional na última versão dele, né, a terceira versão, e eu achei muito boa a colocação do Valdieri em relação a esses detalhes, tá certo? Então eu vou deixar vocês com ele aí e eu espero que vocês gostem e deem um feedback pra gente. Mas não esqueça, hein? Quem não é inscrito, se inscreve lá, dá o like, não esquece de dar o like. Só assim a gente consegue manter, né, a frequência desses vídeos, talvez até aumentar, mas se não tem like a gente diminui. E também atingir pessoas ainda que não conhecem o nosso trabalho. Então espero que vocês gostem e que aproveitem bastante esse momento, ok? Então, boa aula para vocês. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdieri Araújo e hoje nós vamos conversar sobre citologia, tá? Bem feliz pelo convite do professor Jacinto Costa, que me fez eu estar contribuindo um pouco com esse canal, que a cada vez mais está crescendo, conteúdo de extrema relevância na citologia e várias dicas incríveis que eu sou um adepto e sempre estou assistindo, né? Mas deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou farmacêutico bioquímico, especialista em citologia, especialista em análises clínicas. Estou no mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou presidente da comissão assessora em citologia clínica do Conselho Regional de Farmácia, aqui do Rio Grande do Norte. Sou suplente do Conselho Fiscal, da SBAC, também daqui do Rio Grande do Norte. Sou palestrante e professor de várias pós-graduações aqui no nosso país. E sou, provavelmente você já ouviu falar, fundador do Citologia Descomplicada, tá? E hoje nós vamos bater um papo sobre citologia ginecológica, sobre um tema que eu acredito que leva muita dúvida para os alunos, que é a reparação, tá? O reparo, tá? O reparo tecidual. Enfim, o que é esta reparação? Você vê aqui que eu coloquei reparação típica. Logo, já fica subentendido que existe uma reparação atípica, na qual vai estar relacionado a alterações nucleares para levar a pontuar e considerar essa atipia. Tá? Mas hoje nós vamos nos remeter à reparação típica. Para eu conhecer o que é atípico, eu preciso conhecer muito bem aquilo que é típico. E falar em reparação é um processo de reconstituição, regeneração de um tecido lesado, onde houve uma perda tecidual, por erosão, ulceração, né, que vai fazer com que aquele tecido precise se regenerar, precise se recompor, precise voltar às suas características anteriores. E isso ocorre, esse dano tecidual, em diversas situações, que eu listei algumas para vocês.
no processo inflamatório, seja ele específico, em qual eu sei o motivo de estar levando aquele processo inflamatório, por exemplo, um agente, um tricomonas vaginale, uma cândida, tá? Ou inespecífico, eu tenho lá os achados, mas eu não consigo identificar o que está levando aquele achado. Traumas mecânicos ou térmicos, relação sexual, sabemos bem que a relação sexual tem microfissuras, tá? Até fissuras maiores. Coleta de Papa Nicolau. Opa, coleta de Papa Nicolau, Vaderi? Sim. Ou você nunca pegou uma lâmina em que tinha uma grande quantidade de hemácias, especialmente ali naquele local onde foi coletado a endocévice. Lá no local que depositou ou coletado com a escova endocervical. Sim, naquele momento, um giro mais intenso, retirou aquele epitélio, expôs o estroma, sangrou, mas esse epitélio precisa se recompor. Então, ele vai ter variações celulares, ele vai ter alterações, ele vai ter que se modificar para preencher e se recompor aquele espaço. Tá? Então, por isso que não se aconselha você fazer um Papa Nicolau e já 2 dias depois, vai que o primeiro não deu certo, fazer um outro. Você vai ter uma lâmina com muito processo inflamatório, processo reparativo, que pode levar a dúvida citológica naquela decisão. Tá? Biópsia, conização, esterectomia parcial ou total, curetagem, crioterapia. Pode levar a reparação. Ou mesmo aqui, ó, irradiação, a radioterapia. Você também encontra vários grupamentos reparativos naquele achado. Agora, deixa eu explicar rapidinho como é que o corpo tenta resolver essa microfissura, esse dano tecidual, essa injúria que se formou naquela região. Então, olha só. Aqui, eu vou marcar para vocês, vocês observam um epitélio estratificado, né? Multicamadas, ok? Tranquilo. Porém, quando vocês observam aqui, ó, está existindo uma proliferação celular tentando fechar esse espaço que foi danificado, esse espaço em que houve esse dano. Eu vou marcar aqui para vocês em preto, ó, o dano é exatamente isso aqui. Ó. Você vê que houve um dano e o epitélio foi rompido. Quando esse epitélio foi rompido, gerou esse dano aí. Ok? Então, o que é que acontece? Eu vou precisar de células de defesa para defender aquela região contra a entrada de micro-organismos. Eu vou precisar de células de defesa para digerir os restos celulares que ali estão. Tá bom? A legenda está aqui embaixo. Ó. O primeiro que eu marquei é um neutrófilo, o segundo que eu marquei é um macrófago, e ele também botou aqui uns mastócitos, também ajudando na defesa tecidual. E ele colocou aqui, ele chamou de ferida, tá? Eu acabei não colocando a referência desse artigo, né? Mas ele colocou aqui, ó, que a ferida do primeiro ao terceiro dia, ela tem esse comportamento. Mas observa, tá? Observa mais uma vez o que eu falei. Observa que estas células estão se multiplicando para fechar esse espaço. Tá? Então, eu tenho célula de um lado, eu tenho célula de outro lado. Se a gente pensar em 3D, vamos pensar que tem vários lados dessas células se desenvolvendo. Mas essas células, quando elas estão se desenvolvendo, elas querem velocidade. Elas têm o objetivo de reparar esse espaço o mais rápido possível. Então, ela não pensa, a priori, em espessar esse epitélio. Não, em se diferenciar. Não, ela pensa que vou fazer uma monocamada tentando fechar esse espaço. Por que monocamada? É mais rápido. Fez mitose, 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 tentando fechar esse espaço. Já falei uma palavra importante, né? Monocamada. Mas vamos ver mais. Então, aqui nessa imagem, o que é que ele está trazendo? Essa ferida, né? Termo que ele colocou, do terceiro ao 10º dia. Observa que essas células já ocuparam bastante espaço, fechando essa injúria, esse dano tecidual, tá? As células de defesa continuam aqui, macrófagos, neutrófilos, tá bom? Agora apareceu, né, de forma mais crônica, o tempo passou, linfócitos, estão aqui presentes também. Vasos sanguíneos se formaram, novos vasos sanguíneos, suprindo necessidade celular, suprindo necessidade de componentes para estimular, para facilitar
essa regeneração. Ele traz aqui em azul claro, ó, nessa tonalidade em azul claro que vocês estão vendo, aqui, ó, aqui e aqui. Toda essa região interna ele chama de tecido de granulação. É um tecido de granulação que se formou com presença de células de defesa, com presença de fibroblastos, com presença de miofibroblastos, tá? Então é uma estrutura que trabalha com a intenção de recompor esse tecido, tá? O tempo passa mais um pouco. Agora, ele traz uma ferida de 7 ao 14º dia, nesse intervalo fechou esse dano tecidual, e daí as células vão começar a se desenvolver, se modificar, né, amadurecer, para recompor esse epitélio. Então aqui ele coloca em azul escuro, né? Então colocou aqui em azul escuro, ó, o tecido de granulação tardio. Aqui você já vê a regressão dos vasos sanguíneos, não estão tão ativos, tão amplos como estavam naquele outro momento. As células de defesa voltam à normalidade e o tecido está recomposto. Tá? Então, isso é basicamente o que acontece, de uma forma rápida. Então, lembra. Para recompor esse tecido, uma monocamada precisou se desenvolver, mitoses foram realizadas para reestruturar esse epitélio. Para reestruturar, ele precisou se dividir, ele precisou gerar novas proteínas, ele precisou de atividade celular. Então, ele é monocamada e precisou de atividade celular. Quando a gente fala em atividade celular, lembra de quê? Nucleolo, né? Então, reparo tem nucleolo? Vamos ver. Então, a gente começa a entender melhor. E esse reparo, ele pode ser advindo do epitélio escamoso, das células basais, tá bom? Deixa eu passar em vermelho. Um dano no epitélio escamoso da endossévice. Pode ser a partir das células de reserva do epitélio endoscervical, tá? E aí ele pode ter uma parte de origem endoscervical ou de origem metaplásica. A célula de reserva, ela pode se diferenciar, né? Ela pode se modificar, ela pode transitar e modificar esse achado. E como vocês podem ver aqui, ó, observa que esse reparo que ele traz para vocês, vocês ainda conseguem ver aqui nesse meio um padrão das células empaliçadas, né? Mostrando aqui, fica bem mais simples identificar que é de origem endoscervical. Nessa outra, você observa aqui, ó, aquelas projeções citoplasmáticas, tá? Mostrando a origem deste outro reparo aqui, metaplásico, tá? Então você tem a origem da ectocervice, escamoso, da endoscervical, ela pode caminhar para um reparo com características mais endoscervicais ou uma modificação para a metaplasia escamosa, tá bom? E ainda tem o reparo quando tem a reparação lá das células mesenquimais do estroma, que eu não coloquei para vocês. Valdieri, cadê a foto do reparo escamoso? Não tenho. Tá aqui esse espaço vazio, esperando essa foto, esperando uma boa referência que me diga que ali fez sentido. Não vou pegar qualquer reparo porque é difícil de você determinar alguns a sua origem. Então, o que é difícil determinar, a gente não determina. Nesses aqui, esse primeiro da endoscervical foi do Beteja, 2014, e aqui à direita uma imagem do meu banco de dados, tá bom? Mas está aqui o espaço vazio esperando essa foto. Se você tiver essa foto, fala comigo para a gente adicionar. Eu faço a referência tudo bonitinho, vai ficar bem legal, bem mais completa essa aula. Mas por enquanto, a gente resolve muita coisa. E chegamos a algumas características do reparo. E eu não sou bobo, eu fui lá no livro do professor Jacinto, Citologia Clínica do Trato Genital Feminino, que tem esses esquemazinhos que ajudam muito, ele resume muito bem os achados e facilita muito o aprendizado. É o quadro 6.1, características citomorfológicas da inflamação versus reparo típico. Tá? Na verdade, ela está modificada, né, esse quadro. Esse quadro ele tem essa parte do reparo e ao lado tem a parte da inflamação. Mas eu recortei e deixei aí só o reparo para vocês.
E aí vem outro problema que eu observo com você, aluno, é o seguinte: saber ler, saber interpretar aquilo que está sendo dito. Tem um resumo aqui, mas você consegue interpretar, você consegue ler, você consegue entender exatamente o que ele está dizendo? É uma falha que eu observo com uma frequência considerável. Então eu trouxe essa imagem para a gente ver aqui algumas coisas do que foram dito aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui também, tá? Então vamos lá. Reparo, celularidade alta. Não consigo ver na imagem porque é uma, né? Mas é um grupamento de fato que tem uma grande quantidade de células envolvidas, tá? Vamos pontuar aqui, ó. Agrupamento... Não, deixa eu substituir aqui por esse. Agrupamento celular plano. Esse é plano? É. Por que é plano, Valdieri? Ele não é tridimensional. Ele não tem profundidade. Ele é 2D, né? Um termo que fala muito. Então, ele é um grupamento plano. Outros dizem um grupamento em folha. Tá bom? Grande, ele é, numerosas células, acaba ficando grande, contendo células imaturas com ou sem sobreposição. Via de regra, não tem sobreposição. Mas pensa comigo. Se nós temos uma folha de células, se nós temos um grupamento em folha, né? Um lençol, que também fala muito, é um grupamento em lençol. E na hora que você depositar na lâmina, esse lençol dobrar sobre si, vai ter sobreposição. Mas é uma sobreposição não sincicial. Nós conseguimos observar, especialmente corre para as bordas, que é um grupamento em que ele não apresenta essa configuração sincicial, ele é um grupamento que você vê os critérios de benignidade associados, tá? Fica de olho nessa informação que é bem importante. Rara presença de células isoladas, sim, verdade, não é comum encontrar essas células isoladas. Ela é monocamada, ela está ali ó, tentando fechar aquele espaço, segurando a célula vizinha. Ei, não vai embora não, fica aqui pertinho de mim, vamos fechar esse espaço. Então ele acaba tendo mesmo esse grupamento juntinho lá. Os agrupamentos apresentam arranjo regular, polaridade conservada, sem sobreposição, tá? Sem sobreposição e a polaridade conservada. Aumento celular, sim, são células maiores, associado também ao aumento nuclear. Mas não se deixa levar por aumento nuclear, né? Normalmente a primeira coisa quando a gente se assusta é tamanho, mas o tamanho na citologia ela tem que vir associada com outros critérios, porque sozinho é muito difícil você fechar com segurança aquele achado. Citoplasma abundante, sim, olha só, muito citoplasma aqui, ó. Olha que eu vou marcar aqui em azul, ó. Citoplasma, citoplasma, bastante citoplasma aqui. Ele, cianofílico ou policromático, na imagem ele está basicamente cianofílico. E vacuolado. Será que esse aqui está vacuolado? Nem tanto, né? Às vezes ele apresenta mais ou não. Ou melhor, tem vacúolos sim, ó. Eu tenho vacúolos e esses vacúolos estão com leucócitos internamente. Mas isso a gente fala já já, tá? Halo perinuclear. Nesse caso em que nós temos aqui, o halo perinuclear não está representativo. Margens celulares, que eu pulei, ó, bem definidas. Além disso, tem um terminho que a gente escuta, que são as janelas intercelulares, que são esses espaços em brancos aqui entre as células, ó, que isso também acaba sendo um critério para identificação da reparação. Valdieri, esses critérios que você está listando, todas as vezes eu vou encontrar todos? Não, mas você vai ter condições, sabendo dos critérios, e encaixá-los na quantidade razoável para poder fechar aí, que é um reparo, tá bom? Núcleo aumentado, sim, ele é grande. Redondo com membrana delgada. Ele é redondo, às vezes ele é mais elíptico, tá? E a membrana dele é delgada, a membrana é fina, tá? Você não tem irregularidade. Bi ou multinucleação, nessa imagem aqui a gente não tem isso, tá? De bi e multinucleação. Cariorrex, cariólise, cariopicnose, também não consigo identificar neste achado, tá? Observa as bordas aqui, ó, que são bordas delgadas, são bordas finas, são bordas lisas, não tem espessamento. Acabei apagando, deixa eu voltar assim. Pronto. Quero apagar só as setas. Apaguei.
Cromatina fina, com certeza, né? É uma cromatina fina, é um núcleo que não apresenta hipercromasia, algumas vezes ele está normocromático, às vezes hipocromático nos achados. Ah, Valdério, mas eu vejo assim na extremidade, às vezes, um pouquinho de reforço da membrana cromatínica, né? Que pode acontecer um acúmulo de heterocromatina, deixa ele um pouquinho mais reforçado, mas é uma membrana lisa, é uma membrana sem irregularidade, tá? Alguns falam até em núcleos contornados, é como se você pegasse o núcleo dessa célula, uma caneta, e ficasse rodando, girando em cima do mesmo ponto, e às vezes eles apresentam assim, ó, mais acúmulo de cromatina. Bom, mas nem sempre isso é visível. Presença de mitoses, sim, é possível encontrar. Se está fechando aquele espaço daquela ferida, daquele dano tecidual, ele precisa fazer mitose, precisa gerar novas células, então eu posso encontrar figuras de mitose, tá? Nessa imagem também a gente não encontra. Nucleolo, ele pode ser único ou múltiplo e proeminente, ó. Vou marcar alguns nucleolos para vocês. Nucleolo, nucleolo, nucleolo. Tem mais nucleolo aqui, mais nucleolo, esse múltiplo, ó. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Deixa eu marcar novamente. Um nucleolo, 2 nucleolos, tá? Múltiplos ou isolados, ou únicos. Macronucleolos proeminentes, às vezes é encontrado também. Baixa relação núcleo-citoplasma, ok. Aqui atrás eu tinha falado de células imaturas, então alta relação núcleo-citoplasma está tranquilo para a gente. Presença de polimorfos nucleares, sim. Ó, polimorfos nucleares inseridos no citoplasma, embebidos no citoplasma, leucofagocitose, são termos que a gente encontra com frequência. Mas tem uma coisa interessante, nesse tipo de achado, os leucócitos eles estão íntegros num fenômeno que se chama de emperipolese. O leucócito adentra essas células e ele sai dessa célula numa boa. Você não tem a junção desses leucócitos polimorfos nucleares com vacúolos lisossomais. E assim, aí sim, formar um fagossoma e degenerar esse material. No caso, não. Lembra que lá na imagem que eu fiz aquele esquema, tinha célula de defesa, lembra? Neutrófilos, macrófagos, mastócitos, e naquele desenvolvimento, lá no tecido de granulação, eles acabam aderindo a essas células e acabam adentrando essas células, tá? Mas numa boa, posteriormente ela pode sair lá de dentro. E aqui, ó, pode mimetizar lesões neoplásicas, por exemplo, carcinoma escamoso não ceratinizado, tá? Então ela pode mimetizar o câncer, ela pode mimetizar alterações realmente importantes na citologia, tá? Então, basicamente, a gente vê que é possível identificar no grupamento de reparo esses achados. Então, Valdério, se eu quero entender bem alguma coisa na citologia, eu tenho que entender os critérios citomorfológicos que levam ela a ter aquele padrão. Então, se eu quero fazer apenas por comparação por algo que ter visto, em algum momento você vai ter problema. Então, é muito importante você ter esses critérios bem fortes na sua mente. E o livro do professor é uma boa estratégia com esses quadrinhos que ajuda bastante. E agora, né, eu trouxe algumas informações e eu quero saber de vocês, vou colocar aqui 8 imagens, se não me engano são 8 imagens, que eu quero que vocês avaliem. Essa aqui é a primeira imagem dela, tá? Eu vou dar um zoom, lógico, para ficar melhor de ver, mas é uma forma de eu desafiá-los e a gente fazer esse link, tá bom? Então, olha só, imagem 1, agora eu vou passar para a imagem 2, que é o zoom, tá? É um aumento dessa imagem 1. Se quando eu for passar, você quiser passar mais tempo vendo a imagem, é só dar uma pausa no vídeo, tá? Imagem 3. Imagem 4. Imagem 5. Imagem 6. Imagem 7. E por fim, opa, não são 7,
Não são 8, são 7 imagens, se eu contei correto, né? Mas tudo bem, não vai tirar o mérito da discussão. Olhou, observou essas imagens de uma boa, não está se sentindo forte, ainda firme, volta ao vídeo, vê de novo, pausa em cada imagem para poder opinar. E aí você vai ter que opinar, tá? Dentro dos limites da normalidade do material examinado, eu peguei aquele esquemazinho da requisição do SUS. Sim, não. Alterações celulares benignas, reativas ou reparativas, inflamação, metaplasia escamosa imatura, reparação, atrofia com inflamação, radiação ou outros. Tem presença de células endometriais na menopausa ou acima de 45 anos, fora o período menstrual? Observa que eu coloquei um asterisco aí no 45 anos, porque na requisição do SUS é 40 anos, eu dei só uma atualizada para reforçar para vocês que no sistema BTG atual ele elevou mais 5 anos, então acontece acima de 45 anos que você precisa relatar, tá? Ou será que nessa amostra são células atípicas de significado indeterminado? ASCOS, ASC-H, né? Quando você não pode aí excluir uma lesão de alto grau, um AGC possivelmente não neoplásico, ou aquele em que você não consegue afastar a lesão de alto grau, ou atipias em células escamosas, lesão de baixo grau, lesão de alto grau, uma lesão de alto grau que não pode excluir microinvasão, ou já é um carcinoma epidermoide invasor no Bethesda, carcinoma em células escamosas. Ou será que são atipias em células glandulares, adenocarcinoma in situ, ou câncer, né? O adenocarcinoma endocervical e o adenocarcinoma endometrial. E então, qual a sua conclusão sobre esse achado vendo esses vídeos, né? O que é que a gente pode ver aí? O que é que a gente viu nessas imagens? A gente vê o processo inflamatório. Se você vê o Bethesda, ele coloca inflamação entre parênteses, o reparo, né? Incluindo reparação. Ele já coloca ali tudo junto. Então, reparação está presente sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, é uma lâmina com muita reparação, tá? Como você pode ir lá acompanhar. A metaplasia escamosa imatura esteve presente. E inflamação, como eu disse a vocês. Mas vamos voltar lá? Vamos dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui essas imagens. Já descobri, realmente eram 8 imagens, mas eu acho que eu coloquei essa por cima da outra. Que a primeira imagem era uma imagem bem ampla, em que você via muito sangue, muita hemácia, né? Naquela lâmina, tá? Então foi 7, falha minha, mas tudo bem, não compromete a interpretação aqui do achado, tá bom? Então, ok. Essa primeira imagem dá um choque inicial, a gente, opa, tem alguma coisa errada, tá feio, o que é isso? Será que é um carcinoma não queratinizante? O que é que está acontecendo aí? Eu dou um zoom. Quando eu dou o zoom, eu observo que tem nucleolo. Tem nucleolo, tem sim. Como é que está a borda nuclear? Está uma borda nuclear conservada, não está irregular não. Tamanho dos núcleos, padrão. Tá feio? Tá feio. É um achado meio feio. Tem leucócitos, tá? Então, beleza. Vi alguns achados. Processo reparativo. Eu venho para cá, continuo com esses achados. Observo os núcleos muito semelhantes. Na citologia, aquilo que é semelhante, os núcleos são semelhantes, te leva a pensar em benignidade. Porque quando os núcleos são irregulares, tamanhos diferentes, cores diferentes, morfologias diferentes, aí sim tem alguma coisa errada no desenvolvimento dessas células. Quando eles são semelhantes, não. Tá? Quando eles são semelhantes, eles têm, sinaliza a benignidade do achado. Nesse aqui a gente vê também, ó, células glandulares, né? Aqui, ó, favo de mel. Opa, favo de mel não, empaliçada. Observa que essa origem do desenvolvimento da metaplasia aqui, sinalizando que ela tem uma origem glandular endocervical, aqui presente. No primeiro momento, a gente já tem esse pensamento. Nesse outro, a gente vê aqui essas células, ó, metaplásicas, tá? Então, aquelas células glandulares, elas se modificaram, gerando células metaplásicas. Essas células metaplásicas, num processo, ó,
reparativo. Aqui você tem uma, aqui você tem outra, né? A gente já não pensa na metaplasia exclusivamente. Essas células se modificou lá da célula de reserva, está formando de fato um grupamento monocamada. Vê só que ele é monocamada, só tem uma camada de núcleos. Olha que núcleos lindos, né? Bonitos, morfologicamente normais, a cromatina bem fina, bem bonita. Aqui também permanecendo o mesmo achado, a mesma configuração, tá? Então, tem inflamação, tem metaplasia escamosa imatura, mas fortemente o que tem ali a reparação, tá? Então, é um material satisfatório, o epitélio representado na amostra, você tem escamoso, você tem granular, você tem metaplásico. A microbiologia lactobacillus, se você voltar, você consegue achar lactobacillus lá no achado. Deixa eu voltar para não fazer trabalho de preguiçoso, né? Então, aqui, ó, tem alguns lactobacillus aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais. Aqui também não está tão focalizado, mas dá para a gente visualizar. Deixa eu passar. Então a gente consegue observar essa reparação típica. No primeiro momento, nas duas primeiras imagens, a gente tem aquele choque inicial. Lembra que é colocado uma lâmina, tem variação de cor, a forma que ele se deposita. Mas a gente, com calma, com atenção, nós vamos pegando aqueles critérios histomofológicos, jogando dentro do achado, que ele facilita bastante. Tá? Então vamos ver rapidinho alguns desses critérios. Observa aqui. Aumento nuclear. Ampliação nuclear com ampla variabilidade de tamanho e forma. Ampliação e ampla, né? Estranho, mas tudo bem. Ampliação nuclear com variação de tamanho e forma. Tá bom? Então eu quero que você olhe isso aqui, ó. Esse núcleo, eu rodeei ele aqui de uma célula intermediária normal. Eu peguei esse mesmo círculo, não alterei tamanho e coloquei ele aqui, ó. Então você vê, teve aumento nuclear? Teve. Nesse aqui de 2 vezes. Tá bom? E ele poderia ter um aumento, você compara aqui, que você vê que tem aumento nuclear também. Outros nem tanto, outros até que o tamanho é meio que semelhante, né? Não é tão aumentado, mas tem um leve aumento, sim. Nucleolo reflete o grau de síntese proteica pela célula. Proeminente, regular e praticamente em 100% das células. Isso é um critério de benignidade. Está em todas as células, com um padrão de tamanho semelhante, uma cromatina semelhante, e vai dando segurança que aquilo ali é um achado benigno. Nesse outro aqui, tem um contorno nuclear. Valdiério, o que é um contorno nuclear? Contorno nuclear, exatamente como o nome está dentro, ó, é a borda nuclear, é a membrana cromatínica, que varia de acordo com alguns livros, professores, materiais, varia um pouco a forma de falar. Mas a borda é isso, é o contorno. Ela é regular, ela é lisa, ela é delicada e sem reentrâncias. Isso é ótimo. Isso denota a benignidade do achado. Ó, eu coloquei aqui tracejado, ó, deu até um zoom para você ver, ó. Compara aqui e aqui, ó, vê como é bem bonitinho. Ah, Valdieri, mas como seria uma irregular? Deixa eu trazer uma imagem para vocês. Ó, isso aqui é uma irregular. É uma borda com reentrâncias. Ó, tem reentrância aqui, tem reentrância aqui. Não é um núcleo em que a borda é lisa, delicada. Muito pelo contrário. Deixa eu demarcar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Ela tem, ó, irregularidades. Ó que diferença. Entendeu? O que é uma borda ok, benigna, e o que é uma borda irregular, atípica, e que é um critério que vai levar a uma outra interpretação citológica. Opa, volta. Falando de cromatina, é uma cromatina típica, finamente granular, uniformemente distribuída e não hipercromática. Muitas vezes ela é hipocromática quando você compara a célula intermediária, tá bom? Olha só que bacana. Eu vou avaliar a distribuição da cromatina. Como? Eu vou dividir esse núcleo em 4 quadrantes, tá? Para a gente fazer esse estudo. Dei um zoom, lógico, para vocês visualizarem melhor. Mas, Valdieri, como é que eu estudo cromatina no núcleo? Cromatina, você vai ajudar aqueles pontos dentro do núcleo. Os pontinhos é a cromatina. Tá? Você imagina a cromatina dentro do núcleo como um prato de macarrão. Então eu tenho um prato de macarrão e o macarrão está lá solto, né? Então ele está todo assim, dentro do núcleo.
Quando ele está bem distribuído, está dessa forma. Mas eu vejo os pontos mais escuros, sim. A cromatina ela é dividida em eucromatina e heterocromatina. A heterocromatina ela é mais condensada mesmo, ela está mais enovelada lá com as estonas. Tranquilo, normal, é assim. E ela forma alguns cromocentros, que são pontos mais escuros. Tranquilo, normal, é assim. Tá? Porém, quando ela está de forma irregular, não. Ela fica grumosa, ela fica mal distribuída, ou às vezes ela é fina, mas ela é mal distribuída e tem irregularidades, ou então ela é fina, parece uma cromatina ok, mas tem irregularidade de bordas, tem mudança de forma. Então, assim, lembra, é um conjunto de critérios para você tomar uma decisão citológica do seu achado. Nós vamos falar disso aqui, ó. É uma cromatina fina, não vejo grânulos. Valério, eu estou vendo umas coisas aí, ó, nucleolo, tá? Eu dei o zoom e fez o traço, talvez vocês não consigam ver. Mas é uma cromatina fina sim. E é uma cromatina bem distribuída. Quando eu olho esse quadrante, esse quadrante, esse quadrante e esse quadrante, eles são muito semelhantes. Desconsidere os nucleolos nessa avaliação, tá? Eles são muito semelhantes. Então a cromatina benigna é um achado, mais uma vez, benigno da lâmina. Extrapola aí nas outras células que você vai encontrar a mesma coisa, tá? Daqui eu estou trazendo os polimorfos nucleares, você tem uma infiltração leucocitária nos grupos, que denota a hiperipolese ou leucofagocitose. Né? A fagocitose eu tenho só um pouco de receio desse termo, porque pode levar à interpretação que gera um fagossomo, que interage com uma vesícula lisossomal. Tá? Mas essas células, como eu disse, elas podem estar aí e sair, tomar o caminho delas sem necessariamente serem degradadas. Então, tem o núcleos, tem o nucleolo. Vamos rever alguma coisa? Tem o nucleolo aqui. Deixa eu mudar de cor para ficar diferente. Tem nucleolos? Tem. Alguns individuais, alguns múltiplos. Ok, as células ela tem um padrão semelhante? Tem. Valério, eu estou vendo mais esticadinho, mais aqui. Lembra, depositou na lâmina, pode ficar mais elíptica. Tá? Algumas podem tomar essa conformação mais tranquilo, sem problema. Então a gente vai juntando, vai vendo critérios, espaçamento, janelas citoplasmáticas, ó, como eu falei para vocês lá naquela primeira comparação junto com a tabela do livro do professor Jacinto. Então, vários critérios interessantes. Tranquilo? Belezinha? Conversamos sobre citologia hoje um pouco mais, um pouco do desafio. E se você já ficou com dúvidas, se quiser tirar dúvidas sobre essa aula ou quiser falar sobre outra coisa, segue lá o Citologia Descomplicada, manda uma mensagem para mim, que a gente tenta sanar, mitigar essa dúvida que está aí acontecendo. Mas eu tenho um pedido aqui super importante que você não pode sair daqui sem cumprir esse pedido, tá? Você vai curtir esse vídeo, você vai deixar um comentário, né? Nós falamos do reparo típico. Quem sabe a gente faz um vídeo aí de reparo atípico. Mas para isso, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de faculdade, da pós-graduação, de amigos citologistas, nas suas redes sociais, tá? Curte também, faz tudo pacote geral, né? Curte, comenta e compartilha, tá? E lógico, subscreve também aí a página no YouTube e acompanha aí, clica no sininho para que você acompanhe todos os vídeos novos que o professor está lançando semanalmente. Tá? Não tem mais desculpinha dizer que não está aprendendo, que está difícil o conteúdo, que não está encontrando material. Bem, tá aí, ó. Semanalmente, conteúdo de extrema qualidade, com várias dicas de rotina, profissional mesmo, como agir, que às vezes a gente tem dificuldade, é muito preso em livro e tem muita dica bacana aqui no YouTube do professor Jacinto Costa. Tá bom? Agradeço a sua atenção aqui neste momento. Eu espero que o reparo diminua a dificuldade no seu entendimento. E se tiver dificuldade, manda foto para a gente. Vamos conversar, vamos trocar ideias para a gente desenrolar esse nó. Tá bom? Agradeço a atenção e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.